Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Pode Ser Singular, um podcast sobre ciência e vida real de pessoas neurodivergentes. Aqui você pode ser singular. Eu sou Vitória Pacheco, psicóloga, analista do comportamento, supervisora na Somos Singular e chego aqui para trazer muito conteúdo de qualidade e relevância para você. E comigo eu tenho aqui mais uma vez a minha colega. Se apresenta, Bia. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Beatriz, eu atuo com social media há mais de 5 anos. Atualmente estou na Somos Singular, então me especializando com esse público. E eu vim aqui para trazer a visão do público para vocês. Que legal! E hoje a gente está aqui com uma convidada muito especial, que é minha parceira, minha colega de trabalho, de carreira, Rafaela Mello, muito bem-vinda. Olá, pessoal. Estou muito feliz por estar aqui hoje, dividir essa mesa, trazer assuntos relevantes. Então, estou muito animada. Isso aí, eu vou apresentar um pouquinho dela. Ela que é formada em psicologia pela Universidade de Mogi das Cruzes, onde iniciou sua trajetória aos 17 anos. Desde os primeiros contatos com a prática clínica, ela se encantou pelo trabalho com pessoas autistas, especialmente durante um estágio que ela teve com terapia assistida por animais, já fundamentada na análise do comportamento aplicada. E desde então, trilhou um caminho sólido na área. Atuou como AT, coordenadora e hoje como supervisora ABA. Isso aí. Hoje ela é especialista em análise do comportamento, também possui pós-graduações em neuropsicologia, psicopedagogia e gestão de pessoas e está em processo de certificação internacional da QASPS do QABA Board. E também está iniciando o mestrado em análise do comportamento, fortalecendo aí ainda mais o seu compromisso com a excelência na área. Uma jornada extensa. Exatamente. Ao longo dessa jornada, né, ela trabalhou com diferentes faixas etárias e níveis de suporte, mas desenvolveu uma paixão especial aí pela atuação com adolescentes e adultos. E é sobre isso que a gente quer falar hoje, Rafa. Muito bem-vinda. Seja muito Legal, bem-vinda. gente. Espero poder contribuir com vocês e com o público, principalmente, né, que está aqui, agradecendo já de início eles estarem aqui assistindo a gente também. É isso aí. Então vamos começar. A gente quer saber um pouquinho mais como que surgiu, né, essa paixão por trabalhar por adolescentes e adultos, porque a gente sabe que, assim, dentro da nossa área não é comum começar trabalhando com isso, né? A gente sempre começa... se fala muito sobre a intervenção precoce, a importância, né, do descobrimento precoce, do diagnóstico para uma intervenção precoce. Mas você é fora da curva, né? Então conta pra gente como que surgiu esse amor pelo tratamento com adolescentes e adultos. Certo. Então, acho que eu vou fazer uma retomada para explicar como que eu entrei na área e como que eu comecei a atuar com esse público. Então, quando eu estava na graduação, logo de início, o meu objetivo inicial, quando eu entrei na faculdade de psicologia, não era atuar com crianças, tá? Então, quando eu entrei na faculdade, eu tinha muitos interesses da área de neuropsicologia, de avaliação neuropsicológica. Então, esse era o meu interesse inicial, nessa parte avaliativa. Então, ao longo da graduação, não foi o primeiro público, né? Não foi meu enfoque principal, mas quando eu cheguei na fase de estágios na faculdade, um dos primeiros estágios foi com crianças. E eu falei, nossa, meu Deus, e agora? Como eu vim parar aqui? Mas você já tinha interesse nos adultos? Então, na verdade, eu tinha interesse em avaliação, né? Então, toda essa parte meio criminal minds, sabe? Essa coisa da psicologia, então, esse era o meu interesse. Então, eu não tinha um enfoque, um desejo de trabalhar com autismo especificamente, e nem nada voltado para esse público. Foi uma coisa que realmente aconteceu, né? Então, nos primeiros anos da minha formação, a minha intenção era trabalhar voltada para essa área e também ou a área hospitalar ou jurídica. Né, que traz essa parte... É bem tranquilo, né? Essa coisa assim, simples, né? Então, e aí quando eu comecei os estágios, eu tive a oportunidade de ter um estágio com crianças. E aí eu falei, nossa, acho que não é o bicho de 7 cabeças que eu achei que fosse. E aí eu falei, nossa, eu acho que é uma possibilidade. E aí um pouco mais adiante, num dos estágios subsequentes, assim, eu tive a oportunidade de
trabalhar com crianças autistas no formato de grupo e com terapia assistida por animais. Então, a intervenção que a gente fazia eram eu e outros alunos, supervisionado pela professora que ficava ali junto com a gente durante a intervenção. Uhum. E eu falei, nossa, eu acho que é isso aqui. Porque foi uma experiência muito transformadora para mim. E não era uma área que eu já tinha pensado sobre antes. Por mais que, assim, eu já tivesse visto durante a graduação, mas eu nunca tinha pensado em atuar dentro dessa área e com esse público. E o que foi de tão marcante, assim, nessa prática, desse estágio que fez você virar a chave para isso? Eu quero trabalhar com esse público. Eu acredito que, assim... Nesse grupo que eu atendi, a gente tinha alguns casos de comportamento problema. Uhum. E, assim, logo de cara, a gente teve desafios ali no atendimento. E tiveram momentos que uma das mães precisou entrar com a gente ali para fazer aquele acolhimento com a criança. E eu acredito que não só a dificuldade que a gente teve, o desafio que a gente teve, mas ver também o quanto essa mãe, ela estava ali, ela estava disposta a participar para que o filho dela se desenvolvesse ali naquele momento. Eu acho que isso foi muito marcante para mim. E foi quando eu tive contato prático com a aba também, né? Então, por mais que eu tivesse análise do comportamento desde o primeiro semestre, não era a minha abordagem favorita. Geralmente não é mesmo. Porque, assim, para mim, a análise do comportamento soava muito como matemática. Sim. Era 1 mais 1 igual a 2 e fim. E eu falava, não. Matemática é um trauma na minha vida. Não, a vida é mais do que isso aqui. É subjetividade também. Eu acho que não é bem por aqui. E aí, quando eu tive esse contato prático com a análise do comportamento, eu também mudei muito a minha visão. Em relação à aba e o quanto isso de fato é aplicável e o quanto isso pode fazer diferença para as pessoas. Então, nesse estágio que foi, assim, a gente teve a oportunidade de ter várias estratégias diferentes ali, baseadas na análise do comportamento. E o diferencial também que foi os animais, né? Que já era um interesse anterior também, então acho que isso marcou bastante. E aí... Depois disso, né, depois desse estágio, que eu acho que foi por volta do 7º semestre, mais pra frente, quando eu já estava no final da graduação, assim, nos últimos 2 semestres, eu recebi a oportunidade de começar a atuar como AT, de fato, acompanhante terapêutica, para pessoas autistas. Mas, inicialmente, também era um público infantil. Então, por conta dessa experiência prévia que eu já tinha tido, eu falei, não, acho que é isso. E nunca foi uma área que eu imaginei atuar. Eu nem sabia que tinha esse trabalho, porque eu já tinha visto na faculdade sobre acompanhamento terapêutico, por exemplo, mas era em outro contexto, não tinha nada a ver com o autismo, que eu tinha tido de experiência, de contato teórico mesmo anterior. Então, quando eu cheguei para começar a atuar como AT, eu falei, nossa, é um desafio muito grande. Mas foi onde eu me encontrei, e tanto que desde o final da graduação, eu trabalho com aba. Qual foi a principal diferença que você sentiu dessa teoria da faculdade com a prática trabalhando como AT? Toda. Mas eu acredito que quando a gente está olhando para uma teoria, a gente não consegue pensar em como aplicar ela de fato. Porque é fácil a gente entender conceitualmente como que aquilo supostamente vai se seguir, a organização, os passos, mas quando você está num ambiente real, que você precisa lidar com muitas variáveis no contexto, e aquilo ali sai, né? Porque quando a gente tá na teoria, a gente tá ali, não, vai acontecer isso. Quando tá na bonitinho ali. Quando tá na prática, não é assim que acontece. Quando a gente tá lidando com outra pessoa, não é assim que acontece. Então, acho que esse desafio de sair do que estava planejado para lidar com todas as variáveis do que pode vir a acontecer é muito desafiador. Mas é assim que a gente aprende. Né? E assim, na graduação a gente acaba tendo mais contato com as práticas experimentais que fundamentaram a análise do comportamento, né?
Então, não é algo tão impactante, apesar de ser também, mas não é o mesmo impacto que tem quando a gente vê o resultado promovido na vida de pessoas, né? Como a gente vê o quão impactante é a mudança que esses princípios aplicados, né, a algum transtorno de neurodesenvolvimento ou outras questões também, né? Que a análise do comportamento, ela pode ser aplicada a muitos comportamentos, comportamento organizacional, comportamento neurodivergente, enfim, muitas coisas. E o impacto que isso gera, a mudança, você conseguir ver a mudança acontecer, eu acho que isso é o impacto maior também, que a prática faz você mudar a ideia, né? Porque eu tenho essa mesma experiência de que, assim, na faculdade eu olhava a gente tem análise experimental, caixinha de Skinner e tal, assim, eu ficava... Não, isso não é pra mim. Eu quero lidar com pessoas e toda a complexidade que é a humanidade, né? Mas aí quando você tem essa prática é diferente. Queria fazer uma pergunta pra vocês duas, então. Aproveitar que estamos aqui. O que mais conquistou vocês na análise do comportamento? Porque isso que você falou é um ponto muito legal de ver a transformação na pessoa, né? Sim, eu acho que assim, a análise do comportamento, ela é sistemática, ela é replicável, tem um passo a passo definido, a gente tem estratégias e tecnologias bem definidas que trazem resultados concretos. Então, quando você faz isso da maneira correta, você tem resultados visíveis e não é subjetivo. Exatamente. Né? Não é como eu interpreto aquilo e aquilo que vai ditar a minha intervenção. Não, são os dados, são estudos que já foram feitos e que é possível replicar. Então, eu acho que o quanto funciona, eu diria. Sim, pra mim também é isso e o fator também da validade social, né? Daquilo ser relevante pra pessoa. Então, eu não vou aplicar princípios pra simplesmente comprovar que eu tô certa, mas eu quero promover mudanças significativas na vida de pessoas. E essa é uma ciência que consegue promover isso, né? E entregar o que promete. Então, eu acho que, pra mim, o maior impacto trabalhando na área foi esse, de conseguir ver que a gente consegue causar um impacto significativo e positivo na vida de pessoas. Uau! Olha só, né? Que lindo! De repente, de entrevistadora para entrevistada por um instante. Mas vamos lá, legal ouvir um pouco dessa virada também de transformação, né, da sua prática. E como que chegou o público, adolescente e adulto nessa prática toda? Bom, né, voltando então, quando eu tive a oportunidade de atuar como AT, então eu fiquei um período atuando como AT voltado para o público infantil especificamente. E aí eu tive experiências de atender a domicílio, principalmente no momento inicial, assim, que eu comecei a atuar com AT, a gente atendia somente em casas, então eu não atendia num espaço físico de clínica. Um tempo depois eu comecei a atuar fisicamente, né, dentro da clínica e em outros contextos também. E aí, conforme fui tendo outras oportunidades ali dentro desse espaço clínico, desse contexto clínico, a gente foi recebendo outros tipos de casos, né, na altura no local onde eu trabalhava. E aí foram vindo outros, não só crianças pequenininhas, aí foram crianças maiores, um pouco maiores, até chegar em adolescentes e adultos. Então, eu comecei inicialmente atendendo como AT crianças pequenas, mas ao longo da trajetória foram chegando outros casos, outras demandas de adolescentes e adultos. Até qual idade chegou para você nessa época? Olha, eu acho que 26. Eu acho que 26 foi o caso mais velho que eu acompanhei na altura. E aí, assim, já como supervisora, eu tive mais oportunidades de estar em contato com casos de adolescentes e adultos. E aí foi onde eu falei, nossa, é isso aqui. É isso aqui. Porque quando eu comecei, né, com crianças, é uma prática que eu gosto. Fez parte da minha trajetória, faz parte do dia a dia, mas quando eu tive a oportunidade de atuar com esse público, foi mais natural para mim, eu acho. A forma de intervir, que precisa ser mais descontraída, menos
estruturadinha ali, você precisa trazer contextos mais naturais. Menos lúdica, menos lúdico, então... nesse sentido, né, da criança, do brincar. Então, quando eu tive a oportunidade de estar em contato com essas outras demandas que surgem na adolescência e na vida adulta, que eu falei, nossa, acho que é isso aqui, é isso que eu gostaria de me especializar. Então, foi aí que eu me identifiquei. Mas já como supervisora, quando eu tinha mais oportunidade de estar em contato com mais casos. Sim, isso que você falou é uma coisa muito importante, porque os autistas, as crianças autistas, elas vão crescer, né? E a gente precisa de profissionais qualificados também para esse público. E daí uma coisa que você pincelou aí, mas eu queria entender um pouco melhor, é a diferença dessa prática clínica com crianças e com adultos. Porque eu imagino que a intervenção seja totalmente diferente. Sim. A intervenção, qualquer trabalho de intervenção que a gente vai fazer, tudo é individualizado. Então, não tem como a gente falar, é assim que se trabalha com crianças, é assim que se trabalha com adultos, é assim que se trabalha com adolescentes. Mas o que a gente tem que pensar? No desenvolvimento natural do ser humano. Então, quando a gente está na infância, para onde a gente está olhando? Habilidades básicas, o brincar, comportamentos de imitação, seguimento de instrução básicas. Então, a gente está olhando para todo um repertório básico voltado para aquela fase da vida, né? Quando a gente passa para a adolescência, as demandas são outras. E, naturalmente, a pessoa, quando ela chega na adolescência, ela tem diversas mudanças. Mudanças físicas, mudanças neurológicas, mudanças comportamentais. Expectativas sociais. Expectativas sociais. Então, a gente tem uma série de outras demandas que a gente naturalmente passa ao longo da vida, que elas precisam ser levadas em conta quando a gente está intervindo. Então, quando eu chego para uma intervenção com adolescentes e adultos, eu não estou olhando para essas habilidades básicas simples mais, né? Não que a gente não possa ter habilidades complexas com crianças também. Mas eu já estou olhando para outros tipos de demanda. Então, eu estou olhando para o contexto que a pessoa está inserido, as habilidades sociais que ela tem e gostaria de ter para conviver com as pessoas que estão ao redor dela. Eu estou olhando para habilidades funcionais. Então, eu quero desenvolver habilidades com essa pessoa que vão capacitar ela, que vão dar acesso a ela para contextos de vida real. Então, quando a gente está falando de criança, geralmente sempre tem um responsável ali. Então, muitas das nossas intervenções também é que essa criança ela atenda a esse responsável, que ela coopere com esse responsável. Quando a gente está falando de adolescentes e adultos, a gente está desenvolvendo autonomia, a gente está desenvolvendo independência, para que essa pessoa ela comece a tomar decisões por si, que ela possa fazer mais escolhas do que uma criança geralmente pode fazer. Então, a gente tem uma série de outras habilidades que a gente precisa levar em consideração quando a gente está atuando com adolescentes e adultos. Adolescentes e adultos típicos. Tipicamente, a gente já tem esses desafios. Imagina para pessoas atípicas. Já é um desafio para todos. Já é um desafio para todos. A adolescência é um desafio para todas as pessoas. Então, são muitas mudanças que acontecem nesse processo. Imagina para pessoas neurodivergentes. Então, é uma fase muito complexa, que requer muita atenção, muito cuidado, muita individualidade também na intervenção, porque não é porque eu fiz com uma pessoa dessa forma que com a outra vai funcionar. Qualquer intervenção com o ser humano não devia ser assim, mas principalmente quando a gente está falando de pessoas neurodivergentes, a gente também não pode colocar elas dentro de uma caixinha e falar, todas as pessoas autistas são assim. Elas não são. Todas as pessoas são diferentes. As pessoas neurodivergentes também são. Então, quando a gente pensa nessa faixa etária e nas intervenções para essa faixa etária, a gente tem que pensar nisso. Tá, o que essa pessoa precisa e o que ela gostaria de desenvolver que vai dar acesso a ela a ambientes reais, ao mundo real, a um contexto de interação social que ela tá com os colegas da escola, a um contexto mais pra frente de ambiente de trabalho. Então, olha, quando eu tô com a criança, eu não tô pensando nessas coisas ainda. Deveria, mas ainda não estou intervindo diretamente para isso.
Mas quando eu tô falando de adolescentes e adultos, dependendo do nível de desenvolvimento que ela tem, o quanto cognitivamente ela tem preservado, eu tenho que olhar para todas essas outras variáveis que eu não tô tão atento quando estamos falando de crianças. Sim, acho que também, assim, na infância a gente pensa nisso, mas a gente tem mais tempo para desenvolver, Sim. né? Quando a gente tem aí um caso de autismo na adolescência ou vida adulta, a gente tem mais urgência para desenvolver essas habilidades, né? Porque a gente precisa pensar... cobra. Exatamente, a gente precisa pensar que, assim, são pessoas que dependem aí de alguns cuidadores, mas que esses cuidadores podem não estar mais aqui. Quem vai cuidar? Exatamente. Né? Então, a gente tem... Nossa, a gente pode entrar em muitos leques aí sobre esse assunto, mas a gente tem déficits sociais, políticos, diversos de necessidade de atenção para esse público, né? E aí, é isso, crescer não é resolver desafios, né? É mudar os desafios também. Então, a adolescência e a vida adulta vão trazer outros objetivos. E aí, pensando nisso, você trouxe essa questão, né? Na infância, o nosso foco maior é ali em desenvolvimento de habilidades básicas, início ali do autocuidado, mas quando a gente pensa num caso de um autista adolescente ou adulto mesmo, né, que nunca teve um tratamento ao longo da vida, não teve uma intervenção precoce, nunca passou por terapias e chega para terapia ali com altas demandas, vamos pensar em um nível 3 de suporte, né, que nunca passou por intervenção. Como que vão ser pensados esses objetivos? Que talvez seja necessário trabalhar habilidades básicas também, para depois priorizar algumas urgências para autonomia e independência. Sim, é uma boa pergunta. A gente sempre tem que pensar no que esse indivíduo ele precisa desenvolver que é essencial para a vida. Certo? Então, já é um adulto, pode ser que ele já tenha 30 e poucos, 40 e poucos anos, e ele não tem habilidades, por exemplo, de se alimentar sozinho, de fazer higiene básica, ele não tem uma comunicação funcional ao contexto. Então, a gente tem algumas habilidades básicas que elas garantem dignidade para as pessoas. Então, o nosso foco, se essa pessoa ela tem déficits significativos nisso, vai ser desenvolver isso primeiro. Ah, mas é uma pessoa que não é alfabetizada. Não é esse o nosso foco nesse momento. A gente precisa desenvolver habilidades que vão trazer dignidade para essa pessoa, que ela minimamente ela consiga atuar ali no ambiente de uma forma autônoma. Certo? Não quer dizer que a pessoa ela não vai precisar de suporte, mas minimamente ela tem que conseguir se alimentar, ela tem que conseguir ter as suas necessidades básicas supridas. Então, muito provavelmente, a gente vai tentar fazer um rastreio do que de habilidade básica necessária para a sobrevivência que a gente precisa ajudar ela a desenvolver. E a gente não vai focar em outras habilidades. Por mais que ela tenha outros déficits, eu não vou focar nisso nesse momento. Então, é muito comum a gente ter essa demanda também, né? Por exemplo, mas eu gostaria que meu filho fosse alfabetizado. Mas se a gente tem outras coisas que vão garantir necessidades básicas para ele, primeiro a gente vai por esse caminho, né? E é importante a gente conseguir trazer essa conscientização para as famílias. Isso é uma grande chave, né? A gente conseguir conectar a nossa intervenção e generalizar, né? Sim. Generalizar ela para outros contextos. Ou seja, que o que a gente está trabalhando aqui nesse contexto, ele seja possível de observar em outros contextos também. Que essa pessoa faça esses comportamentos em outras situações. E para isso, a gente conta muito com a ajuda da rede de apoio que essa pessoa tem. Seja família, seja esposa, seja colegas de trabalho. Então, a gente precisa de suporte para nossa intervenção fluir melhor. Então, fazer essa conexão entre os objetivos que clinicamente a equipe está observando e o que é importante para a família é muito importante, sem deixar passar o que é o mais importante de tudo, que é o que é importante para o cliente diretamente. Então, quando a gente fala de crianças, geralmente os pais eles têm
mais controle, vamos dizer assim, né? A gente olha mais para as expectativas da família. A gente tem que estar olhando para a criança também, isso é muito importante, a gente dá voz para as crianças também. Mas o pai, ele é um responsável por aquela pessoa, né? Ela ainda está em desenvolvimento, mas quando a gente fala de adolescentes e adultos, a gente tem que ouvir o cliente, a gente tem que ouvir aquela pessoa que está recebendo a intervenção. Então, ele é o nosso primeiro cliente. Então, quando a gente vai direcionar nossa fala, quando a gente vai definir nossos objetivos, tudo isso precisa ser olhando para o cliente e a família junto. Então, esse é um desafio também quando a gente trabalha com esse público, porque os pais, eles estão acostumados muitas vezes a responder por essa pessoa. E quando a gente está falando de um público mais velho, nosso trabalho também, enquanto equipe, é dar voz para essa pessoa, é trazer ferramentas para que essa pessoa consiga comunicar o que é importante para ela, o que ela deseja, o que ela quer ou não quer fazer naquele momento. Então, a gente conseguir fazer essa união entre o que é importante para a família, o que é importante para o cliente, o que clinicamente a gente está observando que é importante. Conectar esses pontos é um dos desafios, mas faz parte do nosso trabalho. Eu imagino que seja fundamental essa interação com a família, né? Como que geralmente funciona essa interação? Você já teve algum paciente que não tem rede de apoio? Olha, eu nunca tive essa experiência, ainda não tive um paciente que não tinha ninguém realmente que ele pudesse contar, né? E quando a gente fala, principalmente de adultos, a gente tem que pensar que essa rede de apoio, ela pode ser pessoas variadas. A gente sai da esfera família, a gente sai da esfera pais. Porque quando a gente tá com crianças, geralmente essas são as pessoas que a gente tem mais contato, que a gente direciona mais a nossa comunicação. Mas quando a gente está com o público mais velho, essa rede de apoio ela pode ser mais ampla. Tanto que é uma adaptação até no nosso vocabulário, trazer esse termo, rede de apoio, porque não necessariamente essas pessoas que estão ajudando o cliente, né, o nosso cliente, familiares. Essas pessoas podem ser outras, em outros contextos. Então, isso é uma questão que a gente pode pensar, né? Será que não tem outras pessoas, mesmo se essa pessoa não tem uma família, né, de sangue, ela tem um vizinho que ela pode contar, ela tem um colega do trabalho, ela tem um conhecido da comunidade religiosa dela. Então, a gente tem outras possibilidades para que essa pessoa ela possa receber um suporte em algum momento que se ela precisar, né? Então, quando a gente está pensando nesse público, a gente abre mais a nossa visão de intervenção, inclusive, pensando nessas outras pessoas, né, da rede. Eu achei muito interessante isso que você trouxe também sobre a priorização de objetivos quando a gente fala de adolescentes e adultos. E essa escuta mais ativa para essa pessoa que está passando pela terapia e não só os seus cuidadores, né? Eu acredito que deve acontecer, raro, mas acontece sempre, esse desafio de, às vezes, a família responsável por esse atendido, né? Ter uma expectativa sobre o tratamento, ter objetivos ali que são prioridades, mas as prioridades dessa pessoa são outras, né? E como que vocês conseguem dar esse suporte para fazer esse meio de campo ali, de fazer essa família entender que, olha, eu entendo que isso é um objetivo para você, mas isso, para o que essa pessoa tá me trazendo agora, não é relevante para ela. Como que faz essa mediação familiar? É desafiador em alguns contextos, mas vamos lá. Legalmente falando, se uma pessoa, depois que ela passa dos 18 anos, ela responde por si. Ponto. Legalmente falando, ela é uma pessoa adulta. Então, ela responde por si. E isso é o primeiro impasse que a gente muitas vezes tem. Então, até como parte do procedimento da clínica, onde nada somos singular, né? Identificar se essa pessoa que é maior de 18 anos, ela tem algum documento que o nome desse documento é curatela, que sinaliza que um outro adulto é responsável por ela. Esse é o primeiro ponto. Não tem curatela, então meu cliente e a minha fala vai ser dirigida para esse meu cliente, certo? Por mais que é muito comum, né? Vem a família, a mãe, mas eu queria que
tivesse isso, que fizesse tal coisa. Então, esse é o primeiro ponto, a gente identificar. É um adulto que responde por si ou é um adulto que possui um documento que sinaliza que outra pessoa toma as decisões por ele. Se não tem, a gente parte do pressuposto que ele é responsável pela vida dele, tá? Então, eu acho que isso é um primeiro ponto. E, claro que quando a gente fala de adolescentes, o pai, ele ainda é o responsável legal por essa pessoa, né? Mas a gente faz esse mesmo caminho. E a partir disso, a gente vai, então, colocar esse adulto, esse adolescente, como participante da tomada de decisões dele na intervenção, certo? Então, quando eu vou ter uma conversa, por exemplo, desde o primeiro momento que ele entra em contato, a primeira conversa que ele faz com a gente na clínica, por mais que o pai tenha entrado em contato, que a mãe tenha entrado, se é um cliente maior de idade, ele precisa estar junto. Desde a primeira conversa que a gente faz. Porque ele é a principal interessada. A pessoa principal interessada na intervenção. Então, é necessário que ele esteja junto. Claro que a gente tem pessoas nível 3 de suporte, que são outras variáveis que a gente precisa levar em conta, né? Mas, se essa pessoa ela tem o entendimento da situação que está acontecendo, da intervenção que ela vai estar prestes a receber, é importante que ela esteja presente desde o primeiro momento. Ela precisa saber o que vai acontecer com ela. Ela não vai simplesmente ser dirigida para um lugar e... tô aqui porque alguém me mandou estar aqui. Não, ela precisa ser participante de todo esse processo. Desde dos momentos de conversa inicial que a gente tem com essa pessoa. E desde esse momento, desde o início, a gente já vai sinalizando para essa família, até assim, durante a conversa, de que eu estou escutando você como cliente também, estou escutando você como mãe, mas eu estou dirigindo a minha atenção aqui para ele, porque é importante para mim escutar o que o cliente tem para me dizer. Então, desde a forma como a gente conduz as conversas, a gente já vai sinalizando para essa família, e a gente fala isso verbalmente, né, nas nossas conversas, que essa pessoa ela vai ser ouvida, que essa pessoa faz parte da intervenção. Então, toda a nossa estrutura de trabalho, ela já começa dessa forma. E ao longo da intervenção, a gente vai entendendo essa dinâmica. Então, esse cliente, ele me trouxe que, ou eu percebi, né, ao longo dos nossos encontros, que tá divergente, né? Os desejos do cliente é diferente do desejo da família. Então, essa pessoa está me trazendo essa demanda. Então, a gente precisa entender, são habilidades que eu consigo ajudar o meu cliente a desenvolver para que ele consiga se posicionar em relação à família, ele consiga expressar suas opiniões e seus desejos, mas pode chegar a situações que a gente vai ser um mediador de fato ali. E é possível acontecer isso, né? Se eu vejo que o meu cliente ele precisa desse suporte, que nesse momento ele ainda não consegue fazer sozinho por N variáveis, eu posso estar presente nessa conversa, que a gente vai alinhar esses objetivos com a família. Eu posso estar presente em conversas que ainda são difíceis para ele ter com a família ou com a rede de apoio. É possível a gente estar ali como esse papel de mediador se necessário, mas eu sempre vou pensar em tentar desenvolver e ajudar o meu cliente a conseguir resolver situações de conflito, situações de problemas que ele tenha na vida dele, né? Muito legal, e acho que tá aí uma das tantas importâncias, né, da terapia comportamental para esse público. Tanto a autonomia de voz, de fazeres, né, de autocuidado, de sobrevivência, de interação social. Mas pensando um pouco ainda sobre essas diferenças, né, da intervenção com crianças e com adolescentes e adultos, você que teve essa experiência dos dois lados, qual é o maior contraste que você vê, assim, entre como trabalhar com, além, né, da ludicidade que a gente não precisa carregar aí para o tratamento de adolescentes e adultos, mas pensando em estratégias mesmo, né, porque a gente tem muito ali na intervenção precoce e ali ainda até os 12 anos, a gente tem muito da prática tanto naturalística também, mas também a prática estruturada de ensino. E aí, quando a gente vai falar de adolescentes e adultos, a gente vai ser mais focal em objetivos, né? Não vai ser algo tão abrangente. Então, como que são as estratégias para esse público? Uhum. Bom, a gente, retomando o que eu tinha dito anteriormente, a gente está preparando essas pessoas para o mundo real.
certo? Então, o que a gente sempre vai priorizar? Estratégias que simulem ou situações que eu consigo criar para que se pareça com desafios que ele vai enfrentar na vida real. Porque esse é o nosso principal objetivo. Não adianta eu conseguir que o meu cliente ele desempenhe uma habilidade dentro do ambiente da clínica. Eu quero que ele consiga desempenhar isso na vida dele. Então, quanto mais eu consigo simular situações em que ele vai estar... que ele vai viver na vida dele, é o ideal. Então, a gente vai tanto criar situações dentro da clínica, mas também fazer atendimentos em contextos onde essas situações vão acontecer. Então, eu vou preparar o meu cliente para a gente... por exemplo, se a pessoa não sabe se locomover, eu vou ensinar ele a atravessar a rua, eu vou ensinar ele quais são as variáveis que ele precisa observar nesse ambiente, eu vou levar ele num supermercado, se for uma demanda para ele, a gente pode ir numa loja, comprar algum item que ele precisa, a gente pode ir até o caixa eletrônico. Então, a gente vai sempre pensar, olhando para essa pessoa, o que ela precisa, o que ela gostaria de desenvolver para estar no mundo real. Porque é para isso que ela veio para a terapia, né? Para conseguir ter acesso a essas situações que, no momento, ela está com dificuldade de desempenhar habilidades. Certo? Então, a gente vai tanto trabalhar de forma natural nesses contextos e também simulando dentro da clínica, mas a gente também pode usar outras estratégias, como de ensino mesmo. Agora, falando de estratégias de ensino, a gente pode trabalhar com BST, que é uma estratégia onde... O que a gente faz, né, dentro dessa estratégia? É um pacote, né, de ensino. Sim. Então, eu vou explicar para essa pessoa essa habilidade que eu estou tentando ensinar, o que ela precisa fazer. Eu vou mostrar para ela como é que se faz aquilo que eu estou pedindo. Eu vou orientar para que ela faça e depois que ela fizer, eu dou um feedback sobre como foi o desempenho dela. Então, eu posso simular estratégias e desenvolver habilidades nesse formato também. Então, quando a gente está falando de crianças, como você disse, que geralmente a gente está acostumado a desenvolver algumas habilidades sentado na mesa, ter um ensino muito estruturado, com fichas, com imagens. Não quer dizer que a gente não possa usar algumas estratégias assim, com adolescentes e adultos também. Mas a gente vai focar sempre em na vida real, qual é o desafio? O que quais são as habilidades que ele precisaria estar desempenhando, que ele gostaria de desenvolver aqui com a gente? Como essa situação acontece na vida real? Então, é isso que eu vou tentar trazer para minha intervenção com ele. E assim, quando a gente pensa em recursos, o que eu uso para atender um adolescente e um adulto? Eu uso cartinha, eu uso card, eu uso jogo? Vai depender. Então, primeiro eu vou pensar no meu objetivo, o que eu preciso desenvolver, o que eu preciso ajudar essa pessoa a desenvolver, e depois eu vou pensar no meu recurso. Então, pode ser que eu tenha um objetivo em específico, mas eu tenho várias formas de trabalhar ele. Então, vamos supor que essa pessoa ela tem uma dificuldade de manter uma conversa. Eu posso simular que ela está conversando comigo, eu posso trazer um par para trabalhar isso, eu posso usar como suporte visual algumas cartinhas de jogo de cartas, que já vem pré-definido quais são as perguntas que ele vai fazer para outra pessoa. Então, eu tenho vários recursos que eu posso usar para trabalhar o meu objetivo. Então, eu acho que isso também difere um pouco do atendimento para as crianças, porque muitas vezes a nossa intervenção com crianças ela é mais estruturada com passos bem específicos e é aquele programa que vai ser repetido determinadas vezes. Quando a gente está falando de adolescentes e adultos, isso pode ser mais flexível, porque o que eu quero é desenvolver aqueles objetivos, mas eu posso fazer isso de formas mais variadas, eu não preciso repetir aquela atividade daquela forma várias vezes, né? Então, a gente fala muito de critério de aprendizagem, muito extenso, né? E vai depender também do nível de suporte também, né? Vai depender do nível de suporte. E quais são as principais habilidades que costumam ser trabalhadas com adolescentes e adultos? Olha, o que eles trazem de demanda, tá? Porque a gente tem cenários diferentes, né? A gente tem dificuldades diferentes, a gente tem níveis de suporte diferentes. Para cada nível de suporte, o desafio costuma ser diferente. Então, quando a gente está falando de pessoas nível 1,
que são pessoas que têm um cognitivo preservado, muitas vezes é uma pessoa que tem outros pontos associados ao diagnóstico do autismo, muitas vezes essa pessoa também tem um diagnóstico de altas habilidades, ou tem um diagnóstico muito frequentemente de TDAH também. Então, a gente tem alguns desafios do dia a dia que ela costuma enfrentar. Então, essas pessoas, elas costumam relatar, as pessoas que estão dentro do nível 1 de suporte, dificuldade para organizar a rotina, dificuldade para organizar o seu ambiente, da sua casa ou do ambiente de trabalho, saber quais tarefas ela tem que fazer, qual é a prioridade das tarefas, criar um planejamento e organização para executar as coisas. Eles relatam, por exemplo, que tem uma dificuldade de terminar atividades, porque eles começam a fazer uma coisa, aí para de fazer uma coisa, porque aí lembrou de outra coisa que ele tinha esquecido, e aí as coisas elas vão se acumulando. E eles têm dificuldade de, tá, eu comecei essa tarefa, beleza, eu vou fazer aquela outra ali, mas eu já vou voltar para essa aqui. Então, ter manter em mente, né, essas atividades que a gente está fazendo ao longo do dia, que deveria ser natural, né, que a gente deveria ter essa habilidade. Então, as funções executivas, né? Exatamente. Então, as funções executivas, elas são uma parte do nosso funcionamento neurológico que todas as pessoas têm. Mas as pessoas autistas, elas costumam ter dificuldades com as funções executivas. Ou seja, planejamento, execução, estratégia, e toda memória de trabalho. Então, manter aquela informação ali em mente para executar uma atividade, flexibilidade cognitiva. Então, todas essas funções mais refinadas, filtro social, controle inibitório. Então, a gente tem vários pontos assim que as pessoas autistas, elas costumam ter dificuldade porque estão envolvidas nas funções executivas, certo? A memória também? A memória de trabalho. É você conseguir planejar e executar aquilo no passo a passo do que você aprendeu, né? Então, às vezes, até o processamento de uma fala. Você pensou uma coisa para falar, na hora de você falar, você não consegue transmitir direito a mensagem daquilo que você planejou, né? Porque tem aí uma dificuldade nessa memória de trabalho, né? Sim, você mantém em mente os passos do que você está fazendo ali. Então, por exemplo, eu tô aqui conversando com vocês. Eu tenho que lembrar do que eu acabei de falar antes para poder fazer conexão com o que eu tô falando agora pro objetivo final que eu quero chegar daqui a 1 minuto. Então, todas essas funções mais refinadas, elas têm a ver com outros pontos também, mas muitas vezes com as funções executivas. Sim. Então, as pessoas autistas nível 1, geralmente eles relatam muitas dificuldades de gerir esses conflitos, porque isso costuma esbarrar não só na vida desta pessoa, vai esbarrar nas relações que ela tem, porque geralmente ela passa para outras pessoas que estão se relacionando com ela, né? Como uma pessoa desatenta, como uma pessoa que não liga para os sentimentos da outra pessoa porque esqueceu tal coisa que tinha combinado com ela. Então, a gente tem muitas variáveis que vão estar relacionadas com essas dificuldades. Sim, e as expectativas sociais vão muito contrárias a essas disfunções. Sociais. Então, a gente tem muito... tem uma questão um pouco polêmica, mas acaba criando situações que essa pessoa, que o caráter dela é julgado, porque muitas vezes ela pode passar como uma pessoa que não se preocupa com as outras pessoas, é uma pessoa que não pensa para falar e magoa outras pessoas, mas não tem necessariamente a ver com o caráter dela, não quer dizer que ela seja uma pessoa ruim, mas para as outras pessoas que estão em relação, nas relações com ela, às vezes isso é a imagem que passa, e isso gera sofrimento. É um estigma social que já existe quanto a essas características, né? E isso gera um sofrimento. Então, quando essa pessoa, ela tem dificuldade de executar as próprias coisas que ela gostaria de executar, começa a trazer dificuldades para as relações que ela está tentando se inserir, para pessoas que são importantes para ela, que ela gostaria de estar se relacionando, mas ela está apresentando dificuldades. Então, esses geralmente são os pontos que elas
trazem, né? E a gente tem várias outras questões também, de questões sensoriais, que são outros pontos que não estão lá descritos como critérios diagnósticos do autismo. Mas são muito prevalentes. Mas são muito prevalentes, acontece muito. A gente tem questões de problemas com sono também. Alterações gastrointestinais, muitas variáveis. Muitas variáveis. Então, geralmente, as pessoas trazem esse relato, né? Dificuldade de habilidades sociais. Isso é muito, muito relevante também. E acaba que, muitas vezes, essa pessoa, ela recebe outros diagnósticos ao longo da vida, ou tem outros diagnósticos associados que têm a ver com essas... Muitas vezes pode ter a ver com essa dificuldade que ela tem de desempenhar algumas coisas na vida. Então, é muito comum essas pessoas elas terem ansiedade, depressão. Ideação suicida. Transtorno de conduta. Muitas outras variáveis, elas acabam sendo associadas e acaba se sobrepondo, dificultando também o diagnóstico, dificultando a intervenção, dificultando essa pessoa entender o que de fato é a questão que ela tem, né? Então, são muitas variáveis. Isso mas costuma ser o que as pessoas relatam. Isso é uma coisa que eu fiquei pensando enquanto você estava falando, né? Do nível de suporte 1. Possivelmente podem ter muitas pessoas que têm todas essas dificuldades, mas nunca tiveram um diagnóstico. E daí tem toda essa confusão que você falou logo no final, toda essa questão de realmente não saber, de se achar estranho a vida inteira, Sim. de não entender por que tudo isso está acontecendo. Então, para uma pessoa que está passando por isso, como identificar? Certo. A terapia é para todas as pessoas, certo? Não só quando a gente tem alguma neurodivergência. Então, se você está passando por situações que você não consegue lidar, você percebe dificuldades no seu dia a dia que impactam a sua qualidade de vida, é importante você buscar ajuda, certo? Independente do diagnóstico que você possa vir a ter. Se tem questões significativas que você já tentou, não está conseguindo lidar de forma sozinho você não está conseguindo resolver essas situações, busca ajuda, certo? E aí pode ser que o conjunto de dificuldades que você apresenta, o conjunto de características que você apresenta, podem possivelmente estar inserida dentro de um quadro diagnóstico. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Então, é importante que, se você está enfrentando situações que você não está conseguindo lidar, peça ajuda. Seja para sua rede de apoio, sinaliza isso para alguém, busque um profissional qualificado para ajudar você a passar por essa situação. Isso pode te ajudar a chegar a algum diagnóstico. Qual profissional pode ajudar a pessoa a fazer isso? Quando a gente fala em fechar diagnóstico, certo? Quem tem esse poder, vamos dizer assim, formal, né? É um médico, tá? Então, culturalmente no Brasil, inclusive, a gente precisa desse apoio do médico para fechar um diagnóstico. Mas quem avalia no caso, essa psiquiatra? pessoa? Sim, geralmente um neurologista também. Um psiquiatra ou um neurologista. Mas um outro profissional muito importante nesse processo é o neuropsicólogo. Porque o neuropsicólogo ele vai ter uma série de ferramentas para avaliar o seu funcionamento cognitivo de uma forma geral. Então, ele vai avaliar várias especificidades ali, e não só o diagnóstico em si. Então, por exemplo, você chega lá e a sua hipótese, a sua queixa é possivelmente autismo. Mas ele não vai avaliar só isso, ele vai avaliar sua atenção, sua memória, suas funções executivas, seu controle inibitório, coeficiente de inteligência. Então, ele vai fazer toda uma análise junto com escalas, testes, entrevista, que é a parte fundamental para o diagnóstico do autismo. Então, ele vai... validadas, né, para isso. Isso seria, então, por meio de uma avaliação neuropsicológica. Sim. O que mais vai trazer dados concretos, certo? Então, a avaliação neuropsicológica com um bom profissional qualificado, junto com a visão do médico, é o que vai compor o seu caminho para chegar num diagnóstico. Então, a gente precisa desses dois profissionais. Legal. Puxando um pouco o gancho para
o que você estava falando sobre o desenvolvimento de habilidades em adolescentes e adultos, como fazer isso, né? Ir para situações, ir para o mercado, ir para o caixa eletrônico, simular essas situações, né? Acho que quem acompanhou a inauguração da For Life pôde ver também que a estrutura da clínica, ela traz muito disso, né? Vocês têm lá a casa experimental, vocês têm lá também um espaço de jogos. Então, conta um pouquinho pra gente como que esse trabalho vem sendo desenvolvido na Somos Singular for Life. Só um pequeno parênteses, que a Somos Singular for Life, nossa nova unidade especializada, né, para adolescentes e adultos neurodivergentes. Certo, então a For Life é um sonho, né? É um sonho para qualquer pessoa que entre, que é da área e entre lá e vai ver que a gente tem uma estrutura física muito diferente do que geralmente as clínicas têm, né? Então, toda a estrutura física da clínica e os serviços que são oferecidos lá foram pensados para essas habilidades que a gente quer desenvolver para a vida. Então, esse é o grande forte, habilidades para a vida. O que essa pessoa precisa desenvolver e que ela vai buscar, que vai dar acesso a ela contextos de vida, ter uma melhor qualidade de vida. Então, tudo foi pensado nesse formato. Então, a gente tem várias salas temáticas. As salas, elas foram pensadas nessas vivências, né? Nessas possibilidades que essa pessoa ela vai encontrar na vida real. Então, por exemplo, no nosso primeiro andar, a gente tem tanto um espaço de... um café que está sendo desenvolvido, né? Um espaço de coworking ali, que o nosso objetivo é ter uma pessoa autista trabalhando ali, mas também é um local que a gente conseguiria simular um ambiente de trabalho, de atendimento ao público. A gente tem um espaço que a gente chama de sala de convivência. Então, nessa sala de convivência, tem muitas coisas, objetos, a estrutura física, móveis preparados para simular um contexto de interação social. Então, nessa sala, a gente tem jogos de tabuleiro, a gente tem uma mesa de RPG, que é um interesse. Sinuca, a gente tem um espaço que a gente consegue simular uma sala de cinema. Então, no centro de convivência, a gente tem várias oportunidades de trabalhar habilidades sociais. A gente também tem uma sala de escape. Então, essa é a melhor sala, diga-se de passagem. Sim. Então, na sala de escape, a gente tem um ambiente bem diferente, que o objetivo dessa sala não é intervir necessariamente, mas é um local que a pessoa pode ir no momento que ela precisa de um espaço mais reservado, ou ela precisa sair de uma estimulação que ela estava recebendo, e que pode estar... questões sensoriais podem ter aflorado ali naquele momento. Então, é um espaço que ela pode... tem uma cadeira de massagem. Tem uma cadeira de massagem. A gente tem... umas luzinhas muito legal. Tem um contexto de uma sala totalmente preparado para lidar com uma possível sobrecarga sensorial que essa pessoa estiver passando, um momento de crise. Sim, brincadeiras à parte, né? Nada ali foi colocado por colocar. Sim. Então, a gente tem fidget toys também, né? Que são esses objetos que a pessoa pode apertar, girar, pressionar. E isso pode ser que promova alguma sensação de relaxamento para ela. Então, a gente tem vários dispositivos disponíveis. A gente tem uma manta ponderada, que é uma manta que você coloca sobre alguma parte do seu corpo para promover um peso. Isso ajuda algumas pessoas autistas a se acalmar, se regular. Então, a gente tem essa sala. No nosso segundo andar, a gente tem, além da sala de avaliação, a gente tem também sala de treinamento, porque treinamento é uma parte muito importante, né? Então, a nossa equipe, ela é constantemente preparada, então a gente com frequência está realizando treinamentos internos, mas também a gente participa de muitos eventos externos para capacitação, então é importante ter esse espaço na clínica também. A gente tem a sala de avaliação, a gente tem uma outra sala também que está sendo preparada, que é uma sala de empreendedorismo. Então, o que a gente quer ali? Desenvolver habilidades para que essa pessoa ela consiga gerir o seu próprio negócio. Habilidades vocacionais, né? Então, a gente tem essa sala que a gente está preparando justamente
para isso, né? Para que essa pessoa ela consiga pensar em formas de produzir sua própria renda, criar sua própria empresa se ela desejar. Até porque deve ser difícil seguir ali o padrão comum de trabalho. Sim. Então, aí, lá já no terceiro andar, a gente tem a sala de habilidades vocacionais. Então, o que a gente faz, né? Qual que é o nosso objetivo nessa sala? A gente conseguir simular situações do mercado de trabalho. Então, a gente pode tanto começar a ajudar essa pessoa, primeiro lá na avaliação vocacional, então, de orientação profissional, onde ela vai identificar as potencialidades dela para um mercado de trabalho ou para uma área de estudo. E aí, a gente vai para a sala de habilidades vocacionais, onde a gente vai preparar essa pessoa para conseguir acesso a isso que ela está desejando. Então, ela quer trabalhar num local específico, a gente pode ajudar ela tanto no processo de preparação do currículo, de simulação de entrevistas. Então, a gente faz simulação de dinâmica em grupo, porque é um desafio para muitas pessoas. Então, essa parte de entrar no mercado de trabalho é muito desafiador para a maior parte das pessoas autistas, porque eles podem ter necessidades diferentes, eles podem ter comportamentos que não se adequam àquele contexto tradicional, ou ela pode ter desejo de trabalhar, por exemplo, de uma forma remota. Então, a gente tem várias possibilidades que a gente pode simular e preparar essa pessoa nessa sala de habilidades vocacionais. A gente tem sala de habilidades sociais também, onde a gente tem, para além do centro de convivência lá embaixo, que é um ambiente mais amplo, na sala de habilidades sociais, a gente também tem vários recursos que podem ser utilizados de acordo com o objetivo. A gente tem outra sala também focada em habilidades acadêmicas e reforço escolar também para quem precisa. Então, nessa sala, a gente foca em pessoas que têm demandas específicas acadêmicas para serem trabalhadas, mas podem ser também não só pessoas que estão na escola, mas também na universidade. Então, essa sala é voltada para isso. E a gente tem a casa experimental, que eu acho que é a coisa mais legal. Diferente da sala de regulação, eu acho que é a coisa Eu queria mais morar legal na casa experimental. é a casa experimental. É muito legal aquela casa, mas eu ainda prefiro a sala de estar. Então, na casa experimental, a gente simulou todos os ambientes de uma casa. Porque se a gente está pensando em desenvolver habilidades para a vida, habilidades de independência, a gente precisa simular essas habilidades. Então, a gente tem uma sala, a gente tem um quarto todo equipado como um quarto real. Então, a gente tem uma cama, a gente tem roupa de cama, a gente tem toalha. Sim, eu abri o guarda-roupa, tinha lá as toalhinhas, roupa de cama, tudo Sim. bonitinho. A gente tem um banheiro, a gente tem uma cozinha totalmente equipada com todos os eletrodomésticos, todos os equipamentos que tem numa casa. Então, o nosso objetivo é desenvolver de fato, treinar de fato, ensinar essa pessoa de fato a atuar na vida, em qualquer demanda que ela possa vir a ter, né? Simulando esses contextos. A ter uma vida bem vivida. A ter uma vida bem vivida. Então, para além dos contextos da clínica, um dos nossos principais focos também é a parte de convivência na comunidade. Então, são essas atividades que a gente vai para lugares, que a gente vai, claro, precisa de todo um preparo antes disso. A gente precisa garantir que essa pessoa ela tem comportamentos seguros antes de fazer uma atividade externa. A gente tem um planejamento. Então, quando a gente faz uma atividade externa, a gente não vai passear. Né? A gente vai trabalhar objetivos. Não quer dizer que não possa ser divertido. Geralmente é. Sim. Mas a gente tem uma série de objetivos que a gente está tentando trabalhar naquele atendimento externo. Então, isso é um outro diferencial também, que faz parte do nosso planejamento para as intervenções até essas vivências em ambientes da comunidade. Que legal, e acho que a descrição que você trouxe sobre toda essa estrutura deve ter deixado um gostinho de quero mais para quem está assistindo, né? Acho que algumas pessoas puderam acompanhar também a inauguração pelo Instagram, alguns detalhezinhos, mas quem está assistindo e se interessa por esse serviço e tem interesse em conhecer a clínica, como que pode fazer? Para todo mundo que tiver o interesse, né? Profissionais também, estamos abertos a receber outros profissionais de outras áreas também. Até porque, assim, o serviço da For Life é focado nessas terapias e na parte educacional, né? Então, nesse momento, não é o nosso objetivo ter outras especialidades, como fono,
TO. Então, a gente também está aberto a esses parceiros também. E esses profissionais, eles podem visitar a nossa clínica, famílias, pessoas autistas que gostariam de conhecer. A nossa clínica está aberta para receber ao público também, que está interessado em entender um pouco mais sobre o nosso trabalho. Então, essas pessoas elas podem entrar em contato com o nosso setor comercial e agendar a visita. Seja um cliente, seja um profissional que quer fazer um benchmarking. E esse contato com o comercial tá lá no nosso Instagram, @SomosSingularAba. Então, qualquer pessoa ali, um profissional da área, uma pessoa que tem ali algum nível de suporte, ou alguém que quer se entender melhor, pode estar entrando no nosso Instagram, no link da bio, que tem todas as informações necessárias. Isso aí. E tem muitas formas também, né, de ter esse acesso com a gente. A gente promove eventos, tem aí mensalmente o Espectro Café, que é um evento onde a gente traz esse conhecimento sobre diversos temas relevantes a esse público, né? Gratuitamente, exatamente. Temas que poderiam ser muito bem pagos. Hoje teve ali 2 advogados falando sobre os direitos para as famílias, instruindo, foi muito legal. É isso aí. Então, quem tiver interesse em conhecer mais, vem conhecer a gente, vem participar desses eventos. Pode chamar a gente nas redes sociais também para tirar dúvidas. Estarei lá respondendo. É isso aí. E a gente tá chegando no final, infelizmente. Eu passaria horas conversando com você, Rafa. Gosto muito quando a gente tem, para além daqui do podcast também, né? Quando a gente começa a entrar nos nossos hiperfocos e falar sobre aquilo que a gente gosta, gera conteúdo de qualidade. Mas pra gente encerrar, eu quero que você deixe um recadinho para quem tá assistindo a gente, pessoas neurodivergentes ou não, né, que conheça alguém, tem alguém na família, alguém que tem essa suspeita, o que você deixa de recado para esse público? Bom, para pessoas autistas e pessoas que acreditam que têm características, busca ajuda. Pode ser que essa pessoa ela já passou por diversos desafios ao longo da vida, ela já foi estigmatizada, ela já passou por situações de bullying no período escolar. Então, é muito possível que essa pessoa ela tenha passado por diversos desafios ao longo da vida, mas não precisa seguir sendo assim, né? Então, você, pessoa possivelmente neurodivergente ou neurodivergente que esteja assistindo, busque ajuda. Tanto para o processo de avaliação, mas busque profissionais qualificados também para intervenção, porque a pessoa recebe o diagnóstico, tá? E aí? E agora? E agora? Qual é o próximo passo? Qual o próximo passo? Então, buscar intervenção com profissionais qualificados é uma coisa muito importante. Isso vai ajudar a melhorar a qualidade de vida, né? Não é porque você teve desafios até então que você não pode superá-los, você não pode desenvolver habilidades para ter uma melhor qualidade de vida. E uma intervenção de qualidade pode ajudar nisso. Para a sociedade, de forma geral, que veem essas pessoas, principalmente pessoas nível 1 de suporte, elas são enxergadas muitas vezes como pessoas com frescuras, pessoas que conseguiriam fazer mais do que fazem. Então, ter um olhar mais cuidadoso para as pessoas autistas, né? Principalmente as nível 1 de suporte, porque elas enfrentam muitos desafios e elas passam por muitas situações de sofrimento. Então, ter um olhar mais cuidadoso, mais empático com essas pessoas. E para os profissionais, se capacitem. Estudem sobre desenvolvimento humano. Não foquem exclusivamente a sua prática e o seu estudo somente para crianças. As crianças crescem. E depois? Para onde elas vão? O que elas fazem, né? Quem vai dar suporte? Quem vai seguir desenvolvendo habilidades que elas vão precisar ao longo da vida quando surgirem outros desafios? Então, eles vão surgir. Eles vão surgir porque a vida é feita de desafios, certo? Então, para os profissionais, eu também recomendo que se capacitem, busquem outros profissionais de referência. No Brasil, a gente tem um desafio com a literatura. Muitos materiais que a gente tem para esse público são internacionais, mas busquem profissionais que são capacitados para dar suporte no seu desenvolvimento profissional também. Então, para os profissionais, se capacitem. Perfeito. E se alguém quiser
trocar uma ideia a mais com você sobre esse tema? Quer compartilhar uma rede social? Bom, minha rede social profissional é nova, então ainda é um desafio para mim. Mas eu tô começando a postar mais conteúdo. É Rafaela Melo Psico. É o Rafaela, Instagram, né? Isso, é meu Instagram. Rafaela com 2 L's, Melo com 2 L's. Não é só isso. Rafaela Melo Psico. Maravilha, Rafa. Muito obrigada por topar participar desse episódio com a gente. Foi incrível ouvir todo esse conhecimento que você tem para compartilhar. Eu tenho certeza que a sua trajetória na Somos Singular for Life vai ser muito linda. Tá só começando, mas tem um potencial de sucesso enorme. Muito obrigada, viu? Foi um prazer ouvir toda essa sua jornada, tanto conhecimento. Tenho certeza que foi muito útil não só pra gente, mas também para quem está assistindo, seja profissionais da área, seja neurodivergentes ou possíveis neurodivergentes. Foi um conteúdo muito rico. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Espero que o público também tenha aproveitado a nossa conversa e busque mais, né? A gente tem muito conteúdo para oferecer. A Somos Singular é uma empresa que oferece muita formação. Tudo, então, de todas se você as necessidades. Se tem pais ouvindo a gente, pessoas neurodivergentes ou profissionais, quer saber mais sobre isso, siga a gente nas nossas redes sociais. É isso aí. Obrigada, Bia, por mais uma vez dividir a mesa comigo. É sempre bom ter alguém do lado para trazer uma outra perspectiva, né? Um outro ponto de vista. Eu que agradeço. Tá aqui, ó, nessa mesa com essas duas super inteligentes, falando sobre a área, sempre muito valioso para mim. É isso aí, gente. Fica por aqui mais um episódio do Pode Ser Singular. Muito obrigada por quem está acompanhando os episódios que a gente está lançando. Se você está curtindo o conteúdo que está chegando aqui, não deixe de deixar um like, deixar um comentário, sugira temas, pessoas que vocês querem ver aqui. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu comentário. Quem você queria que estivesse aqui e quais temas vocês gostariam que nós passássemos para essa pessoa. Perfeito. E até o próximo episódio. Tchau. Tchau!